Meu nome é Jaime Sandel e hoje a gente vai conhecer um pouco melhor um dos maiores atletas da atualidade na JK do Brasil. Eu trouxe como convidado Matheus Cirilo, de São Paulo. Matheus é atualmente um dos maiores campeões da JK no Brasil. Eu escolhi trazer o Matheus, além dele ser um dos grandes expoentes aí da nova geração do karatê brasileiro, porque ele é um dos 4 atletas masculinos a conseguir um feito histórico. Ele conseguiu ser campeão brasileiro de comitê, de luta individual, tanto no karatê tradicional quanto na JK. Só outros 3 atletas tinham conseguido esse feito: Lyoto Machida, Shinzo Machida e eu. Então o Matheus Cirilo, desse jeito, muito jovem ainda, se colocou entre os grandes nomes do karatê brasileiro. Eu vou deixar o Matheus responder algumas perguntas para a gente conhecer melhor como é que é a rotina de treino, como ele entrou no karatê, quais são os sonhos que ele tem ainda. Vamos lá, Matheus Cirilo. Eu me chamo Matheus de Andrade Cirilo, sou atleta da JK Brasil já faz um tempo, sou aluno do Sensei Fábio Simões, aqui da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu entrei no karatê por causa de 2 amigos. Um deles é o Leonardo e o outro é o Marco Aurélio. Eu estudava com eles, à tarde, se não me falha a memória, no mesmo colégio, e eles já faziam karatê aqui na Academia Simões. Então acabaram me convidando para vir para cá. Depois de muita insistência deles, eu vim aqui na Academia Simões fazer uma semana de treinamento experimental, na realidade. Só que na época eu tinha ali meus 9, 10 anos mais ou menos, eu não saía de casa sem o meu irmão mais velho, na maioria das vezes. Então eu acabei convencendo o meu irmão para fazer karatê junto comigo. Eu acredito que o vínculo de amigos, da insistência e os amigos que eu encontrei aqui dentro foi primordial para mim continuar aqui. Então se estendeu até mais do que uma semana experimental. Acabei continuando. Eu gostei muito, na época era uma novidade, e eu estava com os meus amigos fazendo karatê, era divertido, era gostoso. Além disso, o Sensei Fábio, logo na primeira semana, com aquele costume que muita gente conhece, Sensei Fábio Simões, de ficar pegando na nossa orelhinha. Então na primeira semana ele já tinha esse jeito carismático dele, de pegar na orelhinha e também de falar de um jeito engraçado, não só o karatê, que também era estranho, mas também a forma dele de conversar com a gente, que para quem não conhece, ele tem um pouquinho a língua presa, então era muito engraçado, e desde pequenininha a gente ficava rindo dessa situação. Hoje é super natural, a gente entende tudo, então brincadeiras à parte, eu acredito que esses fatores foram primordiais. Tanto o fato dos meus amigos estarem comigo, o Sensei Fábio com o jeito carismático dele, e ao longo do tempo a gente foi ficando. E o meu irmão mais velho, infelizmente, acabou parando, porque ele descobriu que no karatê tinha vários katas, e como ele demorou muito para aprender o primeiro kata, ele acabou desanimando, então eu fui seguindo carreira solo aí, só eu mesmo. Já o meu começo dentro do karatê foi igual ao de todo mundo, praticamente, Os socos saíam desse jeito, no começo, claro. E além disso, a gente foi aprimorando, O Sensei Fábio fala que eu era um dos que ele não depositava tanto, porque a dificuldade era muito grande. Por conta disso, dos socos muito tortinhos, e os meus amigos já tinham um pouco mais de facilidade de pegar os movimentos. Mas eu acho que a minha persistência ali, a minha constância nos treinamentos foi o diferencial para hoje, eu ter um pouquinho, de vitórias, assim, digamos. E dentro disso, 2 competições são muito marcantes dentro da minha trajetória no meu karatê, que é a Copa Paulista e o Campeonato Paulista, que tem a chancela, no caso.
os campeonatos paulistas. E isso foi criando rivalidade, não só aqui dentro, né, pra gente ver quem que era o melhor, quem ganhava mais, como também com as outras academias do estado de São Paulo, quando a gente competia, né. Eu me lembro muito bem também da academia de Barueri, que na época tinha uma rivalidade muito grande com a gente, dentro do Cotô, é claro. E eu lembro muito bem do Peterson, né, que era um cara que a gente cresceu junto, né, digamos assim, nas categorias de base, que são os campeonatos paulistas, né, da nossa infância. Então a gente foi crescendo com essa rivalidade, né, na época muito marcada por Barueri, né, que se eu não me engano era a GRB na época. Então essas rivalidades, tanto fora da academia, com as outras academias, e interna entre a gente aqui, eu acho que foi muito primordial também no meu início dentro do Karatê. A minha semana de treinamento, eu divido ela em duas, né? Que é de Karatê e a minha preparação física, né? Hoje de Karatê eu treino com o Sensei Fábio, né? Sempre que dá eu também vou na academia do Sensei Kazuo Nagamine, que também é aqui da cidade de São José do Rio Preto. Mas eu costumo treinar mais aqui, então eu faço o Karatê entre 3 a 4 vezes na semana, né? Eu sempre também que dá, eu sacrifico o final de semana, até porque quem quer estar sempre no pódio tem que sempre fazer um pouquinho a mais. E a minha preparação física é com o Daniel Caetano, que faz todo o meu trabalho ali, né? A minha especificidade do Karatê, que também é em torno entre 3 a 4 dias na semana, né? Então eu vou dividindo. Um dia eu faço Karatê, outro dia eu faço preparação física e às vezes acaba conciliando no mesmo dia fazendo os dois, né? Sendo um de manhã e o outro no período da noite. Mas devido à minha rotina bem cheia com relação às minhas aulas, né, o meu trabalho, eu tento encaixar sempre da melhor forma possível. Dentro da minha trajetória do Karatê, claro que para hoje eu estar aqui, algumas pessoas acabaram me inspirando, né? Sem dúvida, o Jaime Sandel é uma dessas pessoas, porque não foi à toa, né, que ele ganhou várias vezes, né, foi campeão brasileiro várias vezes, e quem quer ser campeão tem que se espelhar em quem é campeão, né? Então, sem dúvida, o Sensei Jaime Sandel é uma inspiração. Só que, né, eu tenho o meu Sensei Fábio Simões, né, que além de meu Sensei é um paizão, e também eu vi ele ganhar várias vezes. Então, o que mais me marcou, claro, foi o Sensei Fábio Simões, pela forma dele de lutar, né, pela forma de atrair o adversário, jogando dentro do jogo dele, às vezes parecendo que ele estava correndo da luta, mas ele ia lá, né, e surpreendia. Muitas vezes também ele uma envergadura menor do que os seus adversários, e ele, com a estratégia dele, ele ia lá e ganhava a luta, né? Muitas vezes também perdendo, ele conseguia virar. Então, sem dúvida, essas características do meu sensei é muito marcante e foi muito marcante para mim, e é uma pessoa que eu me inspiro muito dentro do Karatê. Eu assisti, né, pude assistir várias lutas de Karatê, e uma luta que me marcou muito dentro da minha trajetória aqui dentro do Karatê foi a final de 2011. Essa final quem fez foi o Sensei Jaime Sandel e o Sensei Fábio Simões, né? E naquela luta eu lembro que foi uma luta muito acirrada, né? Ambos queriam muito ser campeões, mas o Sensei Fábio acabou tendo uma alegria maior porque foi o campeão daquele ano. Se eu não me engano, quem foi o árbitro foi o Imura, e foi muito legal eu ver o meu sensei numa final de competição sendo árbitro internacional lá do Japão, e o meu sensei ganhando uma luta muito difícil e saindo vencedor. Então para mim foi uma luta que me marcou muito, que eu assisti. Lutas que eu fiz, que eu considero difíceis, foram duas, né? Eu tive outras também, mas essas duas foram as mais difíceis para mim, né? Por toda a questão de complexidade, de física, que me exigiu muito, por questão de não só lutar instintivamente, mas racionalmente, em pensar, em criar estratégias. A primeira foi com o Peterson na final de 2019 no Rio Grande do Sul, né? Ambos
fazendo pontos ali, buscando a luta, mostrando, né, que realmente queria ser campeão. E um detalhezinho ali, depois de 10 minutos de luta, fez toda a diferença, né, para que eu saísse campeão naquela final, né? Foi muito importante para mim esse título naquela época, e também com o irmão que eu considero muito, que é o Peterson. E a outra também, né, que eu não poderia deixar de mencionar, que eu também achei muito, muito difícil. Infelizmente eu não ganhei, mas foi uma luta que foi um divisor de águas ali para mim, com relação à entrega dentro do Cotô e também de realidade, né? Realidade de força, potência, que me fez refletir muito e me amadurecer como atleta, que é a luta no Peru, né? Não me lembro agora se foi 2017 ou 2018, eu acredito que foi em 2018, que eu fiz com o Rodrigo Rojas na segunda luta minha individual, né? Ganhei a minha primeira com um venezuelano e fiz a minha segunda luta com o Rodrigo Rojas. Eu logo imaginei que eu fosse lutar com ele porque ele estava próximo ali do Cotô, então eu já fui me preparando mentalmente para que isso acontecesse, e foi realmente o que ocorreu. Foi uma luta muito difícil, por quê? Porque eu comecei ganhando ela, logo em seguida ele empatou, a gente foi pro Saishiai, e no Saishiai ele começou ganhando, depois eu fui lá e busquei. E depois, num momento ali que eu acreditei que ele estivesse em Kyo, né, que é desatenção, ele acabou me surpreendendo, defendendo e contra-atacando. Mas foi uma luta muito bacana, uma luta que durou um tempinho ali, exigiu muita atenção dos árbitros, né? O meu sensei muito ativo, né, fora do Cotô ali, sensei Fábio, fazia a função de técnico naquele momento, e foi uma luta que o pessoal se mobilizou, eu percebi ali que tinha muita gente assistindo depois de um tempo, então foi muito marcante também dentro da minha trajetória. Sempre foi, desde pequeno, um sonho, né, ser campeão brasileiro, porque o meu sensei Fábio já tinha sido, então eu também queria trazer essa conquista para a Academia Simões. Mas eu sempre vou renovando os meus sonhos, né? Eu costumo dizer que, assim, eu sonho muitas coisas, né? Não só dentro do Karatê, como fora do Karatê também. Mas hoje, falando sobre o Karatê, eu tenho dois sonhos, assim, que são bem fortes e eu pretendo ainda realizar, né? O primeiro deles é ter, né, um título expressivo internacional pela JKA Brasil, seja individual ou equipe, mas eu acho que a equipe tem um peso muito grande, então eu queria sim ter um título internacional pela JKA Brasil e, se Deus quiser, quem sabe, né, um título mundial de comitê equipe pela JKA. Eu acredito que seria um feito muito grande e uma realização de um sonho desde pequeno. Além disso, eu também penso muito em treinar no Japão, né? Ficar lá um tempinho treinando, conhecer um pouco mais da cultura japonesa e principalmente da história do Karatê de lá, né? Quem sabe um dia eu não realize também esse sonho de ir para o Japão, treinar Karatê lá, né? No Hongo Dojo, que é um sonho também meu muito antigo, e eu acredito também que é possível ser realizado.